Mas o seu coração é bom, o seu caminho é escuro. Nele, muitas pessoas se perdem, mas você não irá se submeter às trevas. Oi, eu sou a Ama e eu parei de ler Berserk no volume 21. Nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência lendo Berserk e o que eu achei dele e o que eu pude entender, né, dos personagens e da trama. E com certeza esse vídeo vai ter spoiler e se você não quer saber, tchau. Aqui em minhas mãos eu tenho, infelizmente, a minha única edição física de Berserk, que é o volume 1, porque o restante eu li todo pela internet, eu li por um site chamado Mangadex, né? E Berserk já tem mais de 40 volumes. E eu só li 21 deles. Então eu vou falar sobre o que eu entendi até, né, o 21º volume. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre como que eu descobri sobre esse mangá. Porque, assim, é um mangá de fantasia sombria. Então ele difere muito dos tipos de mangás que eu costumava me interessar a ler na época que eu descobri sobre ele. Porque ele tem muitas cenas de ação, luta, e é um mangá realmente sombrio, e as cenas são incrivelmente detalhadas, de verdade. Um ponto assim meio traumatizante, são bem detalhadas mesmo. Eu costumava ler mangás mais assim, leves, eu diria. Eram mangás também um pouco reflexivos, e tinham um tema psicológico também, mas eram leves. Muitas vezes tinham comédia romântica, um drama, uma coisa mais assim, personagens que amadureciam, de comédia escolar. Eu li esse tipo de mangá que era mais leve. E aí veio Berserk e diferiu totalmente, né, do tipo de mangá que eu lia, porque novamente ele é um mangá de fantasia sombrio e tem muita luta, muita ação. Então foi muito diferente pra mim. Eu descobri sobre esse mangá através de uma rede social, eu estava lá, e aí começou a aparecer pra mim imagens, né, artes do Guts e da Casca. Novamente, eu não sei até hoje se eu chamo ele de Guts, de Gats, porque eu já vi ele sendo chamado nesse mangá de diferentes formas. Então eu vou chamar ele de Guts. Eu vi artes dele e da Casca, né? E eu falei, nossa, que bonitinho. Eu pensei isso, nossa, que fofinho. Quem é esse casal, né? Aí eu já me interessei em querer a ler esse mangá. Eu pensei, nossa, deve ser um mangá de romance. Essas artes são bonitas. Deve ser um mangá muito fofo, muito legal. Isso que eu pensei, né? Eu nem conhecia. E não eram artes explícitas, não. Porque esse mangá, ele tem um volume que ele é bem explícito, sim, nesse sentido, né? Mas não eram artes só eles dois juntos. Eu achei aquilo fofo. Falei, eu quero ler esse mangá. E aí eu fui pesquisar sobre e vi que era Berserk. E isso foi em 2024. E aí estava eu, passando pelo centro, vi uma livraria e lá tinha esse volume de Berserk. E eu comprei porque eu queria muito ver como é que era. E eu não sabia se ia ter algum tipo de romance nesse primeiro volume, mas eu imaginava que teria alguma coisa por eu ter visto aquelas artes dele e da Casca juntos e ter achado fofo e ter imaginado que seria um mangá que teria romance. Deve ter sido uns 20 e pouco reais quando eu comprei. E na época eu trabalhava, então eu quis comprar. E aí, imagina a minha surpresa quando eu comprei esse mangá em 2024, eu fui ler, e aí eu vi que era, na verdade, um espadachim que vivia se esgueirando pelos cantos sombrios das florestas, sempre fugindo de alguma coisa que parecia perseguir ele. E ao lado dele tinha ainda um elfo, que é o Puck, né? Que é um personagem que eu gosto muito, ele é muito fofo, o Puck. Ele é um alívio cômico pra esse mangá, de verdade, porque o mangá ele é muito pesado, eu diria, mas é muito bom também, só que pesado. E eu vi que não tinha o que eu achei que ia ter. Quando eu li, eu só pensei, tá, esse mangá é sobre um cara que fica na floresta junto com um elfo que fala pra caramba e ele parece que tá fugindo de alguma coisa, ele tem uma marca esquisita no pescoço. Por que que ele é assim? Por que que ele não tem um braço? Então, eu fiquei assim, que mangá é esse? Não tem nada do que eu esperei encontrar aqui. Então, isso não me deu curiosidade pra eu continuar lendo. Então, eu comprei em 2024 e larguei. Eu li e deixei ele lá na estante. Não me deu nenhuma curiosidade para querer ler mais, né? Ler os outros volumes. E aí, no começo desse ano, de 2026, o que aconteceu? Eu fui reler, né? Eu tava procurando alguma coisa para reler, porque eu faço muito isso com os livros que eu tenho. Em 31 de dezembro de 2025, eu reli o primeiro volume, porque eu tenho, né, o físico, então eu peguei, comecei a reler, e eu pensei, não, peraí, essa história, ela está interessante. Na verdade, está mais interessante do que eu lembrava que ela era. Então, eu li muito rápido, reli, né, muito rápido. E aí eu lembro que no primeiro dia de 2026, que é esse ano,
eu já estava lendo o segundo volume de Berserk pela internet. Então me deu uma curiosidade, a curiosidade que eu não tinha tido em 2024. Eu falei, peraí, esse mangá na verdade é interessante. Eu quero saber quem é esse cara, por que que ele tá fugindo disso, por que que ele tem essa marca no pescoço, como é que ele perdeu esse braço e por quê? Quem é ele? Quem é esse espadachim negro? Então, despertou essa curiosidade e eu quis finalmente começar a ler Berserk. Então, o primeiro choque, eu diria, que eu tive com esse mangá foi quando eu descobri, né, fui lendo sobre a infância do Guts. Esse primeiro volume, ele se passa totalmente no presente. Então, como eu falei, ele só mostra o Guts na floresta, fugindo de alguma coisa, com aquela marca do estigma no pescoço dele. Só que eu não entendi direito o porquê que ele fazia isso, porquê que ele estava ali. Não sabia por que ele era tão assim ignorante, porque tu vê, ele é bem ignorante, né? E aí, quando eu li sobre a infância dele, eu entendi, eu fui compreendendo o que tinha acontecido com ele para que ele se tornasse essa pessoa que ele era hoje, né? Com essas barreiras tanto emocionais, essas armaduras que ele tem, tanto literalmente, né, uma armadura, quanto mental, né, emocional. Porque depois que ele foi marcado, né, com esse estigma, essas criaturas das trevas ficavam sempre perseguindo ele, e ele não deixava ninguém se aproximar dele, porque sabia que qualquer um que se aproximasse dele morreria, porque ele estava sempre sendo constantemente perseguido por essas criaturas. Quando eu vi o que tinha acontecido na infância dele, eu entendi um pouco sobre o porquê ele tinha essa atitude grosseira, né? Como eu falei, bem ignorante mesmo. E aí foi traumatizante. Ver a infância do Guts foi traumatizante. O Guts, ele foi achado na lama, na gosma, né? A mulher que criou ele, né? Não, que achou ele, no caso, era uma mulher que tinha problemas mentais. E essa mulher, se não me engano, ela havia perdido o filho dela. E aí, quando ela viu aquele bebê lá na lama, que era o Guts, ela já quis logo cuidar dele. Foi, né? Cuidado por essa mulher e também por um cara que se chamava Gambino, que eu não posso nem dizer que esse cara era pai dele, apesar de que na época ele, quando era criança, considerava esse Gambino como pai dele, mas era um cara horroroso, né, esse pai do Guts, e só maltratava ele. E isso parecia que só tolerava ele, né? Então, em certo momento da infância do Guts, esse Gambino horroroso, nojento, né, que era o pai dele, simplesmente vendeu o Guts para um homem, e esse homem abusou dele. E o mangá, ele é extremamente detalhado, né, como eu falei. A arte, ela é muito bonita, detalhada, só que isso também tem um ponto negativo, porque as cenas traumáticas também são ainda mais traumáticas pela quantidade de detalhes. E a cena em que o Guts é abusado é explícita e mostra ele criança sendo abusado por um cara adulto, porque esse Gambino, que era o pai dele, né, vendeu o Guts para ser abusado pelo cara. Então isso aí já é o primeiro trauma. Quando eu vi essa cena eu falei, cara, que mangá é esse? Isso aqui é doentio. E aí eu quis abandonar o mangá e foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, não vou ler mais isso. Eu larguei o mangá, só que aí passou um dia e eu não aguentei, eu tive que retornar a leitura porque era interessante, eu queria saber o que acontecia. Então eu queria saber ainda o que tinha feito ele se tornar esse espadachim, eu queria saber como ele cresceu, o que aconteceu com ele depois desse trauma. Então não teve jeito, eu voltei a ler. Porque apesar de ser horroroso, é uma coisa que te prende, é um mangá que te prende, você quer saber, você se apega aos personagens justamente pelo fato deles serem extremamente humanos e terem traumas também. Então não é só um personagem bobo que o autor lança ali, o personagem não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é um personagem bem construído. Aconteceu uma sequência de fatos para que ele se tornasse quem ele é no presente. E esse passado traumático é parte disso. E foi o que me deu essa curiosidade de saber mais sobre esse personagem principal. Inclusive, o autor, infelizmente, já faleceu, né? Então esse mangá ele está sendo continuado por alguma outra pessoa, mas o autor original de Berserk já faleceu. Então, ver o que tinha acontecido com a infância do Guts, né, acontecido com ele quando ele era criança, esse abuso, foi uma coisa que já me traumatizou ali. Já quis parar de ler, mas não consegui pelo fato do mangá ser muito bom e prender a pessoa que está lendo. E aí, quando ele cresceu, né, depois desse abuso todo, depois do que aconteceu com ele, do que ele fez com esse Gambino, apesar de que foi como um acidente, né, ele considerava esse Gambino como um pai, apesar do trauma que esse cara provocou nele, né? E isso acontece também na vida real, né? Com algumas pessoas. Quando o Guts cresceu, né, depois desse trauma da infância dele, ele já estava um pouco mais velho
e ele se juntou ao bando do Falcão. Nesse bando, né, que era um grupo, ele conheceu diversas pessoas, mas também conheceu o Griffith e a Casca, né, que são outros dois personagens, eu diria que principais também desse mangá, e personagens muito importantes. E foi nesse bando do Falcão que foi meio que a família dele, né? Ele conheceu essas pessoas e se juntou também. E aí foi se formando a amizade dele com o Griffith e com a Casca, né? Que no começo não era nem muito amizade, porque a Casca, ela ficava meio enciumada da proximidade do Guts com o Griffith, mas depois eles se tornaram mais próximos, né? E próximos até demais. Que tem um volume que ele é bem explícito, eu esqueci qual é, só que é o volume onde os dois ficam juntos, né? É nesse grupo do Bando do Falcão que o mangá mostra pra quem tá lendo esses outros personagens. O Griffith, ele é o líder, né? Ele tem essa coisa de as pessoas veem ele de uma forma quase que angelical e perfeita. Ele era o líder desse bando, desses guerreiros. E tinha a Casca, que era a única mulher do Bando do Falcão. O segundo choque que eu tive com relação a esse mangá foi o eclipse. O eclipse é um evento nesse mangá, assim, que acontece no volume 12 ao 13, né? E quando isso acontece, existe um antes do eclipse e depois do eclipse. Pra mim, depois que isso aconteceu, foi por água abaixo. Não que o mangá tenha ficado ruim, mas ficou uma coisa, assim, uma coisa triste, uma coisa realmente sombria. Continuava tendo muita vontade de ler, continuava interessante, só que pra mim foi isso, antes do eclipse e depois do eclipse. Foi a perda traumática do bando do Falcão. Como eu falei, o Griffith, ele era o líder, né, desse bando, e o eclipse foi um ritual, basicamente, onde o Griffith sacrificou todas aquelas pessoas do bando dele, as pessoas que lutavam com ele, que estavam lá sempre por ele, que cuidavam um dos outros, era como uma família, e esse Griffith sacrificou todo mundo para poder se tornar poderoso. Esse momento do eclipse foi traumático para mim porque foi a perda daquele bando do Falcão. Tinham personagens que eu tinha me apegado, a gente se apega aos personagens, ainda mais porque nesse mangá todos eles são extremamente profundos. Eles têm, como eu falei, um passado, eles têm um jeito diferente de pensar, uma personalidade forte. Então eu fui me apegando a todos aqueles personagens e aí no momento do eclipse eles foram sendo aniquilados um por um, marcados, na verdade marcados e aniquilados, né? Essa marca é aquela marca que o Guts tem no pescoço e todos do bando foram marcados e depois foram sendo sacrificados naquele ritual que se chamou o Eclipse. Tudo por conta do Griffith. Griffith, o líder do bando do Falcão, sempre foi muito ambicioso, ele sempre quis o poder e ele demonstra isso quando ele faz essa coisa, né, do Eclipse, que ele sacrifica todo mundo para poder se tornar poderoso. E assim, pra mim simplesmente não tem como ser fã do Griffith, não tem como gostar dele, eu não gosto dele. Se você é fã do Griffith, sai de perto de mim, por favor. É a mesma coisa que você vir pra mim falar que você é fã de, sei lá, do Voldemort. Do... Não dá. Ele é horrível, o Griffith é horrível. Ele demonstra isso sacrificando todo mundo que confiava nele e que amava ele. Ele sacrificou todo mundo pra ser poderoso, cara. Como que tu é fã de um personagem assim? Nesse momento do eclipse, eu falo que o mangá também foi por água abaixo, né? Que eu falei, tem o antes do eclipse, depois do eclipse. Parecia que era tudo melhor antes do eclipse, apesar de ainda ser um mangá pesado, ainda ter cenas bem traumáticas, ainda era menos traumática do que aconteceu a partir desse momento do eclipse, no volume 12 ao 13. Nesse eclipse também ocorreu o trauma da Casca. A Casca, ela foi abusada também pelo Griffith na frente do Guts. E o Guts amava ela. Eles eram um casal, né? E o Griffith, sabendo que o Guts amava ela, abusou, né, daquela maneira dela. Não sei nem se posso falar isso no YouTube, mas enfim. Abusou dela na frente de todo mundo e do Guts ainda, enquanto fazia ele assistir. Aquilo ali foi o ápice da crueldade. Quando ele se tornou aquele deus, ele se tornou um dos 5 deuses, né, o Griffith, ele abusou dela, e isso foi um trauma tão grande na mente da Casca que fez com que ela perdesse a própria identidade. Ela regrediu mentalmente. Ela perdeu a habilidade de falar, de ser quem ela era antes. Ela perdeu tudo. Porque ela via o Griffith como uma espécie
de luz no fim do túnel, não sei. Ela enxergava ele com uma luminosidade. E aí ele faz isso com ela. E acabou. Não existe mais Casca. E foi horrível ver aquilo, porque a Casca, ela era uma personagem que eu admirava tanto. Ela era tão forte, ela era inteligente, ela era independente, ela lutava, ela era a única mulher do bando do Falcão. Ela era muito corajosa. E aí, com esse trauma, o Griffith abusando dela na frente de uma pessoa que amava ela e deixando essa pessoa incapaz de fazer qualquer coisa, foi até aí onde ele perdeu o braço, porque ele estava preso, ele tentava se soltar para poder salvar a Casca. Ele cortou o próprio braço para tentar salvar ela, enquanto assistia a Casca ser abusada pelo melhor amigo, né? Porque o Griffith tinha se tornado o melhor amigo do Guts. E aí aquilo ali quebrou totalmente a Casca. Foi um trauma horrendo para ela, ela perdeu a própria identidade, ela regrediu mentalmente, psicologicamente, né? E isso também faz, como eu falei, que esses personagens sejam mais humanos, porque essas coisas acontecem na vida real, as pessoas têm traumas. Depois desse eclipse, a Casca se perdeu totalmente, não era mais ela virou praticamente uma criança, um bebê, ela não falava. Para piorar, ela ainda ficou com medo de uma pessoa que ela amava, né, do Guts, porque ele estava ali fazendo parte daquele evento traumático para ela. Então esse foi o segundo trauma desse mangá, que foi o eclipse. Foi muito traumático para mim ler essas coisas. A perda do bando do Falcão foi uma coisa que eu não gostei nem um pouco, porque eles criaram uma amizade. O Guts, ele se tornou o melhor amigo do Griffith. Eles todos eram amigos, né? Depois ele também começou a se relacionar com a Casca. E aí, do nada, o Griffith sacrifica todo mundo para se tornar poderoso e ainda abusa da Casca. Então foi, assim, especialmente triste ver essas coisas acontecendo e ver como tudo foi por água abaixo, ver todo mundo morrendo naquele eclipse. Então, pra mim, realmente é muito difícil defender ou até gostar desse personagem Griffith. E assim, o mangá, como eu falei, ele mostra também o passado dos personagens, que é o que faz também com que eles sejam personagens mais profundos, porque a gente conhece exatamente o que acontece com eles e os traumas que eles têm, e se assemelha muito às pessoas, né, na vida real. Também mostra um pouco do passado, né, do Griffith. E assim, desde criança, o Griffith, ele sempre teve essa coisa de ambição, essa ambição gigantesca por poder, por querer sempre estar no topo, por ser poderoso. Então ele sempre teve uma grande ambição. E aí, esse mangá, ele também tem uma coisa que te faz refletir sobre a questão de destino versus escolha. Por exemplo, destino versus escolha. Será que existem mesmo situações nas nossas vidas em que estamos realmente predestinadas a viver? Coisas que devem acontecer com a gente, oportunidades, pessoas que conhecemos. Será que são coisas predestinadas? O mangá te faz refletir sobre essa questão e se são realmente coisas que estamos predestinados a viver nas nossas vidas, até onde o nosso poder de escolha vai para alterar esse suposto destino que nós temos. E isso acontece com o Griffith. Mesmo que essa oportunidade de se tornar um dos 5 deuses, né? Porque ele se torna um desses God Hands, o nome, né? Um dos 5 deuses lá. Ele se torna esse Deus poderoso quando ele sacrifica as pessoas que ele amava, as pessoas que amavam ele, que confiavam nele. Ele sacrifica todo mundo para se tornar esse Deus. Mas, mesmo que essa oportunidade de se tornar poderoso fosse algo que já estivesse predestinado a acontecer com ele, ele tinha o poder da escolha. Ele tinha o poder de dizer não, e ele não disse, né? Ele aceitou sacrificar todo mundo para se tornar poderoso. E isso me deixa, assim, indignada, porque ele podia ter dito não. Quem leu sabe que, no momento que ele aceitou sacrificar todo mundo, ele estava muito debilitado. Ele tinha sido torturado por ter se relacionado com a princesa Charlotte, né? Então ele ficou numa masmorra sendo torturado por muito tempo. E ele sabia que se ele não se sacrificasse, ele morreria. Mas ele morreria com honra, junto das pessoas que amavam ele, das pessoas que ele amava. Ele morreria com honra, honrado. Mas ele escolheu sacrificar todo mundo para ser imortal e voltar à vida, né? Então, assim, ele fez uma escolha. Mesmo que aquela situação fosse algo do destino dele, ele poderia mudar esse destino dizendo não. Mas ele disse o quê? Sim. E sacrificou todo mundo. Então, mesmo que exista essa coisa de destino, você também ainda tem as suas escolhas, que podem alterar esse suposto curso do destino na sua vida. E isso é uma coisa que o mangá faz você refletir sobre. O mangá ele também fala muito da questão de sonhos,
Porque tem um momento que parece que todo aquele bando do Falcão, todos os outros personagens, estão apenas lutando em prol do sonho do Griffith. Então tá todo mundo tentando fazer com que ele realize o sonho dele. E aí chega um momento em que o Guts, ele decide que não quer mais ser uma sombra do Griffith, e aí ele decide se afastar e ir embora, ir para longe do bando do Falcão para poder trilhar o próprio caminho e seguir o próprio sonho, mesmo que ele não saiba exatamente qual é esse sonho. Ele não quer mais ser uma sombra do Griffith e ficar igual todo mundo, né, atrás dele, ajudando ele a realizar o sonho dele, né? Eu não serei parte do sonho de alguém. Eu encontrarei meu próprio sonho e viverei em função dele. Mas o que o Guts não tinha consciência também, né, que foi quando ele decidiu ir embora, se afastar de todo o bando dele, que era como uma família, né, para ele não sabia das consequências que aquilo ali teria no psicológico, tanto do Griffith quanto da Casca, né? Ele se afastou, o Guts não tinha essa consciência do quanto machucava as pessoas, ele simplesmente se afastar do nada e ir trilhar o próprio caminho, seguir os próprios sonhos, e porque ele não queria mais ser uma sombra do Griffith. E depois ele acaba voltando, né, que é, se eu não me engano, onde acontece esse eclipse, né? Onde finalmente o Griffith realiza o sonho grandioso dele de alcançar o poder, à custa dos outros. E eu finalmente entendi, né, depois de conhecer sobre esse mangá, por que eu vi algumas pessoas na rua com aquela tatuagem no pescoço, aquele símbolo no pescoço, né? E eu nunca vi nenhuma mulher com essa tatuagem, era sempre homem, com o símbolo do estigma, né, do Guts, no pescoço, e eu não entendia. E aí depois que eu conheci isso, eu entendi, né, por que era. Mas pensando bem, por que alguém tatuaria um negócio desse no pescoço, ou no corpo? Sendo que era uma coisa que atraía coisas horríveis, né, do submundo. Tem também um personagem que eu achei bem interessante nesse mangá, que é o Skull Knight, né, que é o Cavaleiro Caveira. E ele parecia até o Mestre dos Magos. Ele aparecia do nada, falava alguma coisa bem assim misteriosa pro Guts, uma charada, e depois desaparecia, até ajudava ele às vezes. Eu gosto desse personagem, mas ele era bem misterioso, e ele sempre meio que lutava com aquele Zod, né? E parecia o Mestre dos Magos, só aparecia do nada e depois sumia misteriosamente. E eu sei também que esse mangá, ele tem arcos, né? Ele é meio dividido em arcos. Mas eu não entendo muito dessa parte, até porque quando eu li, eu só fui lendo naturalmente, eu não fui falando, estou lendo o arco de ouro, estou lendo o arco das crianças perdidas, estou lendo tal arco agora. Não, eu só fui lendo e parei no volume 21. No 22, no caso, né? Eu li um pouquinho no começo do 22 e foi também o que me fez querer parar de ler, porque assim que eu comecei a ler o volume 22, quem aparece? O Griffith. Ele surge do nada, como se nada tivesse acontecido depois do eclipse, e surge lá. E aí eu já falei, não quero mais ler também. Mas é um mangá bom, e eu acho que não foi só uma coisa que me fez parar de ler, foi na verdade também porque eu meio que saturei. Teve uma época que eu estava lendo um volume de Berserk por dia. Chegou um momento que eu li até 2 volumes por dia. Então eu saturei muito, eu forcei muito a ficar lendo, né? Porque eu estava realmente meio que obcecada com esse mangá, porque eu estava achando muito interessante toda a história, todos os personagens. E aí isso meio que saturou a minha leitura, mas também não foi só isso, foram também essas coisas que aconteceram. A perda desses personagens que eu gostava, foram sendo aniquilados no mangá. Essas coisas acontecendo que deixaram o mangá já sombrio demais pra mim. E também, cada vez que eu lia, depois de o eclipse já ter acontecido, eu ficava vendo o que a Casca tinha se tornado, aquilo ali era muito triste, e ela tinha até mesmo medo do Guts, né? Chegou um momento que ela tinha medo dele. Ela não se lembrava dele, não reconhecia quem ele era. E aquilo ali foi horrível, cada vez que eu lia eu ficava pensando que, no próximo volume ela vai ter voltado ao normal. E ela não voltava, ela estava igual. E isso me deixou meio triste também com esse mangá, mas ainda é um mangá muito bom. E eu não sei se um dia eu vou voltar a ler ele, mas o fato é que vale muito a pena ler Berserk. Então, essa foi a minha opinião. Obrigada por assistir. E se você tem também uma opinião aí sobre esse mangá, se você já leu, comenta aí.